os princípios da ação militar. Quando a gente estuda processo penal comum, a gente estuda princípios da ação penal pública e princípios da ação penal privada. Eles são diferentes. Aqui, pessoal, como a gente não tem a ação privada propriamente dita, a gente não se preocupa em estudar a ação penal, os princípios da ação penal privada, até porque a ação penal privada subsidiária da pública, ela é classificada como privada, porque é a pessoa que promove, mas ela mantém um status, um escopo de ação pública, até porque o Ministério Público ele pode intervir em qualquer momento dessa ação, ele pode inclusive retomar a condição de titular se houver omissão da parte da vítima. Então, por isso que a gente se limita aqui, quando estuda processo penal militar, a estudar os princípios da ação penal pública. E o primeiro, então, dos princípios é o princípio da obrigatoriedade. O que significa o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública? Ele também é, e vocês já perceberam isso ao longo das nossas aulas, eu sempre trago sinônimo para vocês, porque sinônimos também caem em alguns concursos, e eu não posso ter a margem de que vocês dominem o conteúdo e errem uma questão por não saber um sinônimo. Então, sempre eu vou trazer, tá? E parte da doutrina classifica esse princípio da obrigatoriedade como legalidade processual. Ele determina que, havendo notícia crimes, havendo notícia de uma infração penal militar, o Ministério Público Militar tem o dever de oferecer a denúncia. Então, obrigatoriedade é obrigação, é obrigatório. Surgiu lá o Ministério Público, o conhecimento, chegou um inquérito para ele, um inquérito policial militar, de que houve um crime de desrespeito a desacato a militar, ele tem o dever, então, de promover a ação penal militar. Significa, então, professor, que ele tem que pedir a condenação? Obviamente que não, né, pessoal? Uma coisa é a propositura da ação penal, o processo para verificar aquilo que aconteceu, que é obrigação, é obrigatório, mas se ao final o Ministério Público entender que não há autoria, que não há materialidade, que aquela pessoa não cometeu aquela infração, ele pode, inclusive, solicitar que aquela pessoa seja absolvida, sem nenhum tipo de problema. A mesma lógica se aplica à autoridade militar. Ela tem o dever de promover o inquérito policial militar, havendo a notícia crimes, mas ele pode, ao final, inclusive, não indiciar. Ele pode mencionar que aquela pessoa não cometeu a infração penal militar que está sendo investigada. Aqui, que está sendo processada. Tá? Então, uma coisa é a obrigação para promover, outra coisa é a obrigação de pedir condenação. Isso não existe. Tá? Lembrando aqui, falando em inquérito, até eu vou fazer um paralelo com vocês aqui na nossa construção do conhecimento. A nossa aula anterior foi de inquérito. E, pessoal, o inquérito é uma fase prévia ao processo, certo? É antes do processo. Aqui, quando a gente está falando, e as figuras são diferentes. No inquérito, a figura principal é a autoridade policial militar. Aqui na ação penal, o titular, a figura principal, é o promotor. É o promotor de justiça militar. E são fases distintas. Aqui a gente está avançando já para o início do processo. A gente encerrou a investigação, encerrou o inquérito, ele foi remetido, ele chegou para o promotor de justiça. O promotor vai oferecer a denúncia, que é a peça inaugural, e a gente vai iniciar o processo penal militar. Então são figuras distintas, tem que estar claro isso para vocês. Uma coisa é o inquérito, outra coisa é processo, que começa aqui na ação penal. A gente vai, ao avançar das nossas aulas de processo penal militar, a gente vai ver outros institutos dentro do processo penal militar. Inquérito a gente fechou. Começou com princípios, né, que era até antes, viu o inquérito, agora inicia o processo propriamente dito com a ação penal, a gente vai ver foro militar e competência, a gente vai ver provas, testemunhas, e vai encerrar lá nos processos em espécie.